Pauta em Debate. Oferecimento Village de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina pela TV Tropical, canal 7. Também para Maringá e região pelo canal 15. Para Cianorte e região pelo canal 46. E para toda a região de Campo Mourão pelo canal 12. No Pauta em Debate desta noite, vamos falar de um assunto que eu adorei a pauta quando me contaram. Você tem na sua casa, meu amigo, e você é minha amiga, aquele filho, ou aquele neto, ou aquele sobrinho, ou aquela sobrinha, neta, filha, que é o centro das atenções, que adora mandar, né? Que todo mundo paparica, todo mundo faz o chamado mimo, e depois acaba ficando cheio de vontades, não aceita muitas vezes aquilo que você quer ensinar, e fica aí querendo dar ordens, e a casa, de uma maneira assim muito sutil, acaba girando em torno daquela criança. Tem isso na sua casa? Ou você conhece alguém onde acontece isso, né? Na casa da sua amiga, e você fala, nossa, eu não sei como é que a minha amiga aguenta. Vai no supermercado, a criança chora, se joga no chão, pega a coisa, põe no carrinho, se tirar, ela briga, né? Aquelas crianças que nós todos, quando percebemos, falamos assim, falta educação. Ou será que falta pulso para os pais e para as mães? Será que essa criança é um problema e tem que levar para o tratamento especializado? Vamos falar um pouquinho sobre isso com o Dr. Juarez Torres, né? Que seja bem-vindo. Prazer, Luiz, está aqui, muito bom. Novamente conosco, ele que é psicanalista clínico, publicitário, escritor, tem toda uma vasta experiência no trabalho clínico. Eu dei uma dourada na pílula, mas eu estava lembrando que eu mesmo, Dr. Juarez, fui o primeiro filho, primeiro neto, primeiro sobrinho, e durante 4 anos eu fiquei sozinho, reinando na casa da minha avó, na minha casa, com 3 tios para me fazerem agrados, para minha avó me fazer coisas gostosas, eu achava que eu mandava, e eu tenho a impressão que eu mandei muito nesse período. É mais ou menos isso? Olha, eu acredito que você, Luiz, não tinha TDO, transtorno desafiador opositivo. Por quê? Porque justamente 10% da população mundial infantil tem esse tipo de transtorno, também conhecido como síndrome do imperador, certo? É complexo de ditador, é quando a criança manda e desmanda. Por que eu posso afirmar que você não tinha nada disso? Porque justamente o Luiz, ele tem uma empatia muito forte, ele desenvolveu nas suas relações interpessoais, se colocar no lugar das outras pessoas, e quem tem TDO tem dificuldade disso. Então eu acredito que você passou por um período onde realmente você era o centro das atenções, e quando começaram a surgir os irmãos, os outros netos, esse espaço foi retirado. Mas você conseguiu se adaptar. O aspecto, talvez, de confrontação com a autoridade paternal ou maternal, certo? Não quer dizer que a criança tem esse transtorno, que, como eu volto a dizer, 10% da população mundial infantil tem. E ele, maltratado, vai fazer com que essas pessoas se tornem futuramente líderes, presidentes de empresa, políticos, certo? E alguns até, eu posso dizer, desenvolvendo pensamentos psicopatas em suas relações na idade adulta, é claro. É claro que a gente fala, eu gosto muito de fazer um teatro aqui, caracterizar, e quando a gente fala de criança que está no mercado, ou na casa de amigos, você vai visitar um amigo, uma criança que interrompe a conversa. Se eu fizesse isso quando era criança, meu pai me batia, né? Não podia entrar na sala quando tinha visita, não podia aceitar, quando ia visitar alguém, não podia aceitar quando ofereciam alguma coisa, né? Isso. Minha mãe já falava para mim, nós vamos visitar a tia fulana, e se for lá e oferecer, diga não, muito obrigado, não quero, muito obrigado, agradeço. Mas mãe, eu estou com vontade, não pode, na casa dos outros. Assim, era uma educação rígida, formal, que não cabe mais, talvez, nos tempos atuais, né? E talvez a gente que teve essa formação, você olha as crianças fazendo tudo aquilo e fala assim, nossa, né? Que falta de educação, que criança mal criada, o termo é esse. Mas isso não é doença, necessariamente. Não, é uma fase. Nós temos que identificar o seguinte, a educação anterior, a minha, a sua, ela é extremamente autoritária, certo? Gritos, surras,
realmente eu fui educado da mesma forma. Apanhei muito. Eu apanhei muito também. Mas eu merecia, diga-se passagem. Eu não merecia nem sempre, não. De vez em quando eu merecia. Então, o que acontece? A educação anterior foi extremamente autoritária. A educação posterior, ela se tornou muito leve. Vamos deixar à vontade, porque a gente sofreu tanto na nossa educação. E essa permissividade criou toda uma geração sem compromisso, sem respeitar o próximo, sem se posicionar. Porque nós passamos por tudo isso e vencemos, não viramos marginais. Fez parte, talvez num grau mais elevado, talvez o grau podia ser um pouco menor, mas de alguma forma formou o nosso caráter, dimensionou a nossa vida e deu um norte para que possamos seguir. Justamente as relações atuais da sociedade fazem com que o marido e a esposa tenham que trabalhar e não tenham esse tempo de dar a disciplina necessária. Se a gente pegar a sociedade atual, as cobranças são muito maiores. E, de repente, a criança ela tem que interagir em suas relações cognitivas ou experiências que ela tem no dia a dia sozinha. Então, é um cego guiando outro cego. É uma criança guiando outra criança. E os pais, por não terem o tempo que poderiam ter com seus filhos, acabam fazendo o quê? Deixando a coisa meio que à vontade. Nós temos que tomar muito cuidado para não chamar de fase um problema patológico, certo? Então, a partir dos 2 anos de idade, Luiz, a criança começa a ter suas primeiras noções de espaço, do que pode, do que não pode, do que quer, certo? Isso é natural. Aquela pirracinha por causa do pacote de bolacha. Mas quando isso se torna algo real, corriqueiro, aí é preocupante. Porque nós vamos chegar exatamente na idade dos 6 até os 8 anos. E se não fizermos um trabalho e a criança realmente tiver o transtorno desafiador ou positivo, ou a síndrome do imperador, aí nós vamos ter uma adolescente que futuramente, com certeza, vai chegar a agressões físicas nos pais, principalmente a mãe, que fica no meio do tiroteio do conflito familiar. Quais são os sintomas ou quais são as situações que permitem observar esse transtorno? Então vamos lá. Primeira coisa é quando a criança ela se nega a aceitar a disciplina, ela manipula emocionalmente, ela conhece o pai, conhece a mãe, tenta manipular um dos dois, se não conseguir, pega a avó, o vô. Uma criança extremamente manipuladora, uma criança que tem dificuldade de admitir os seus erros ou falhas. No processo educacional, essa responsabilidade é dos pais, não é da escola. E muitas vezes os pais estão transferindo para a escola uma responsabilidade que não é da escola. A escola e o professor têm que dar conhecimento. A educação é algo que tem que vir da família. Então, está mandando e desmandando, não reconhece seus erros, tem dificuldade de interação com outras crianças. Na escola, muitas reclamações, certo? Porque na escola o conflito se amplia mais ainda, porque um reizinho acaba encontrando outro reizinho. Um imperadorzinho acaba encontrando outro imperadorzinho. E os conflitos dentro do ambiente escolar são muito grandes. E aí a família acaba exigindo do professor uma postura, que ele deveria dar conhecimento e não educação. E o professor, que já ganha muito mal nesse país, ele tem que exercer uma dupla função. E quando exerce, até a própria família critica coisas do tipo: meu filho já foi 5 vezes para a diretoria, isso está me cheirando a perseguição. E não é. Simplesmente ele não consegue interagir. Justamente como eu comecei falando para o Luiz, ele não tem TDO, nunca teve TDO, porque a empatia dele é muito forte, ele se coloca no lugar das pessoas. Uma criança que tem síndrome de imperador, ele não se coloca no lugar de ninguém. O pensamento chamado hedonista, ou a busca do prazer acima de todas as coisas, dentro da mídia atual, dentro das percepções, dentro dos filmes, programas, é isso que é cultivado no coração da criança. Quando você pega, por exemplo, um desenho, que eu não vou falar, mas desenho do porquinho, da porquinha, quando a porquinha vira pro pai e fala assim: ele é um bobo, ele não sabe de nada. Esses conceitos, muitas vezes incutidos em até desenhos, que a gente podia até num outro tema falar sobre a psicanálise dos desenhos, certo? Acabam influenciando e alimentando esta coisa de não respeitar a autoridade. Quem tem TDO não respeita ninguém, a não ser o seu próprio prazer.
A questão da criança ser, a precocidade da criança. Digamos, aquela criança que você olha, ela tem 5 anos, mas se comporta como se fosse adulta, tem pensamentos muito bem elaborados, na escola já começa a liderar. É um dos sintomas desse transtorno? Não necessariamente. De repente, a criança realmente tem uma capacidade perceptiva muito grande, certo? A gente só vai identificar isso quando há uma dificuldade realmente de interação social. Porque o que acontece? A omissão dos pais dentro do ambiente familiar vai causar o quê? Um problema fora do ambiente familiar. Porque tudo é tolerado dentro do relacionamento com a família. Mas aí fora, a sociedade muitas vezes não respeita isso. Então o filho que manda em casa pode ser espancado na escola por um reizinho pior que ele. A gente observar que realmente um filho tem uma precocidade, uma capacidade muito grande de desenvolvimento, mas que consegue interagir e unir, isso é positivo. Isso não é patologia clínica. A patologia clínica está ligada exatamente quando essa pessoa tem essa capacidade de liderança e quer alcançar o seu objetivo acima de todas as coisas e passando por cima de qualquer um. É subjugando outras pessoas, certo? Um líder, ele se coloca no lugar das outras pessoas. Tem um amigo meu que tem uma filha de 9 anos que tem problema na escola, volta e meia recebe bilhetinhos, e ela já se comporta como se tivesse 15, né? E na escola ela interage com as crianças, porém, ela interage mandando nas crianças, ou seja, ela só manda e as crianças obedecem, até porque ela tem, embora a mesma idade, um grau de maturidade um pouco maior. Ela pode ter esse transtorno e os pais não sabem? Então, justamente se a gente observar como é que ela se comporta, porque de repente ela manda, ela tem uma atitude, ela tem uma capacidade cognitiva um pouco mais desenvolvida, certo? Mas como é que ela é no dia a dia? Ela brinca? Ela interage? Como é que ela reage quando ela perde alguma coisa? Perde um jogo, perde uma brincadeira, certo? Quando de repente a sua vontade não é aceita num primeiro momento. Eu tenho 3 filhos, 2 enteados, certo? E a minha filha. Então eu entendo que é criar minha filha e criar o filho dos outros, né? Então eu tenho uma boa capacidade dentro disso. Então eu observo, certo? Que eu tenho um filho que é o intelectual, o mais velho. É um intelectual, é uma capacidade tremenda, certo? Ele gosta de conversar sobre coisas inteligentes, é uma percepção muito grande que ele tem. Eu tenho o meu enteado do meio, esse já tem uma interação mais relacional. Então ele é carinhoso, ele sempre está próximo às pessoas. E eu tenho a minha filha, que eu dei o nome de Valentina. Essa não tem medo de nada, a não ser do papai e da mamãe. Nós, para tentar dosar essa capacidade da minha filha, de 2 anos e 7 meses, certo? A gente usa o lúdico para a gente passar as percepções de responsabilidade, de educação. Então, por exemplo, eu chamo ela de princesa, certo? A rainha do lar é a minha esposa e eu sou o rei, certo? Então, muitas vezes, a gente usar o lúdico, a gente descer um pouquinho ao nível da criança, nós vamos perceber se algum tipo de desvio patológico, algum tipo de enfermidade da alma ou da mente está fazendo com que os nossos filhos não estejam desempenhando o papel, quer seja na família, na escola, no esporte, no dia a dia. Então, é a observação de como eles reagem quando o seu desejo, o seu prazer não é satisfeito. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco, exatamente o que fazer quando você percebe alguns sintomas na sua criança. Daqui um minutinho a gente volta com o Dr. Juarez Torres falando dessa síndrome aqui no Pauta em Debate. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham o box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400
5457. Eu uso e recomendo. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Estamos de volta com o Pauta em Debate, nessa noite conversando com o psicanalista clínico, Dr. Juarez Torres, falando exatamente de crianças que têm aí a chamado transtorno desafiador ou positivo. TDO. TDO. A gente falava um pouquinho sobre essa questão, caracterizando esse transtorno. O que fazer quando o pai e a mãe que estão nos assistindo percebem, estão na dúvida se o filho tem ou não tem esse tipo de transtorno? Procurar ajuda profissional é um caminho? Um caminho é procurar ajuda profissional, o outro é assumir a responsabilidade de delimitar espaços, pode e não pode. Uma coisa muito boa é você não satisfazer todo o desejo dos seus filhos num primeiro momento. Muitas vezes eu faço isso com os meus filhos. Eles pedem determinadas coisas e eu, de propósito, para criar exatamente essa percepção de que tudo não gira em torno do seu próprio ego, eu nego num primeiro momento. Às vezes até coisas simples. Ah, pai, eu quero aquele chocolate. Não. É tão simples, eu podia ir lá comprar um chocolate. Depois de um tempo, caminhando um pouquinho mais no shopping, um pouco mais adiante, eu vou lá e compro o chocolate. Aí eu mostro para a criança que as coisas não são no tempo dela, no momento dela, mas no momento que os adultos ou autoridades, seus genitores, seus responsáveis vão determinar para a criança. Então, delimitar espaço, importantíssimo. Procurar ajuda no profissional, importantíssimo. Interação, conversa, diálogo. Trabalhar muitas vezes a relação, talvez de um coleguinha, uma coleguinha do seu filho ou filha, que de repente tem um outro nível de educação e que tem um bom relacionamento com o seu filho, é importante. Só não estabeleça linha de comparação. Por que você não é como o Joãozinho, meu filho? Por que você não é como a Mariazinha? Isso é altamente prejudicial. Valorizar o potencial do seu filho e sua filha é primordial para que realmente haja uma mudança no cerne, no caráter, no dia a dia, no relacional. Diálogo é primordial. Conversa é essencial. Então não podemos nos eximir. O tempo de qualidade, que é uma das 5 linguagens do amor, é muito importante. Mesmo você dizendo que trabalha dia e noite, corre para lá e para cá, reserve um tempo para interagir. Converse sobre os erros perceptivos do seu filho. Não adianta bater, espancar. Disciplina é necessário. Não fez mal para a gente, nem para mim, nem para o Luiz, nem para você. Agora, só bater, não. Bate, converse. Explique, mostre para o seu filho ou filha o porquê está sendo disciplinado, para que realmente ele compreenda as suas responsabilidades no ambiente social e familiar. Doutor Juarez, quero agradecer especialmente a sua vinda aqui no Pauta em Muito Debate. Obrigado. Em um minuto para a gente encerrar esse bate-papo. Se não fizermos nada com uma criança com esse transtorno, o que pode acontecer no futuro? Justamente ela pode se tornar uma pessoa que vai desenvolver outras patologias, como uma psicopatia. Pode ser uma pessoa extremamente manipuladora, que vai acabar culpando muitas vezes a sociedade pelo que se tornou e a não aceitação que essa pessoa tem. Normalmente, o pessoal não tratado que tem o transtorno desafiador positivo, muitas vezes quer punir os inferiores, quer perseguir. Então,
Não tratar isso pode gerar realmente um maníaco solto aí, com poder de liderança numa empresa ou no ambiente social que ele se relaciona. E é claro que são pessoas que, pelo seu caráter, pela sua forma de pensar, são altamente eficientes. Exatamente. Muitos até chegaram a ser presidentes do Brasil, viu? E querem voltar a dominar. Mas isso é um assunto para outra pauta com o Luiz aqui, com certeza. Muito obrigado. Ótima noite. Muito obrigado. A gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouquinho, mais informações no Pauta em Debate. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva para onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Espero que você tenha gostado da nossa entrevista desta noite, né? E, claro, deixo o espaço à disposição de todos que queiram também fazer o contraponto. Quero também aqui passar para você um convite que recebemos da cidade de Cambé. Eu peço que o Giovanni mostre aqui para a gente. A Câmara de Vereadores e a Prefeitura de Cambé fazem aí uma sessão especial na terça-feira, dia 26, na Câmara Municipal de Cambé, a partir das 19h30, em homenagem à entidade Soca Gakkai, o Dia da Soca Gakkai, na cidade de Cambé. Assina o convite, Paulo Soares, presidente da Câmara, e o prefeito João Pavinato, uma atitude que já tem muitos anos, que é feito na cidade de Cambé. E é claro, você também, meu amigo, você, minha amiga, está convidado dia 26, terça-feira, próxima terça, 19h30, na Câmara Municipal de Cambé. Muito obrigado por sua audiência, pelo carinho, da sua sintonia. Uma ótima semana para você, um ótimo fim de noite. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Village de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.